E aí, minha gente, meu nome é Gabriel Guarani e essa é a minha primeira vez aparecendo assim pra fazer um vídeo longo e eu queria falar com vocês um pouco sobre shorts, no caso, o quanto eu ganho nos shorts. E não só com shorts, porque como vocês viram aí no título, eu faturo mais ou menos 19 mil reais por mês e, obviamente, não é só de AdSense, né? Porque se você acompanha o meu canal lá, o Laestro, que eu faço vídeos tanto pro TikTok quanto pro Instagram e tanto pro YouTube, eu tenho um curso chamado Laestro Cut, que é exatamente com ele que eu pude dar esse pulo absurdo de faturamento e lucro, né, no geral. Mas eu queria falar com vocês um pouco sobre como foi a trajetória vivendo só de vídeos curtos desde que eu entrei no YouTube, basicamente. E sim, eu também recebo em dólar como o cara que foi o motivo pelo qual eu tô fazendo esse vídeo, que é o Vitor Romão. Eu recomendo muito o canal dele. E bom, aqui eu quero falar pra vocês todo o dinheiro que eu ganho, que eu recebi, né, com o YouTube nesses 2 anos de trajetória bem árdua, e mostrar um pouco dos bastidores da minha vida como laestro e por fora também. E bom, apesar do valor aqui embaixo ser bem, meu Deus do céu, o cara recebe rios de dinheiro, nem sempre foi assim. Porque se você já tentou entrar no YouTube, você sabe que não é bem assim que acontecem as coisas. Desde que eu me estabilizei com o Laestro, eu tô ganhando em média 3 mil a 4 mil reais com o YouTube e com o TikTok. Então nem sempre as coisas vão ser incríveis, mesmo que a gente já esteja meio estabilizado, né? E sim, é bem difícil a gente manter essa estabilidade, porque o canal no YouTube, ele é muito incerto, sabe? Principalmente shorts. Já que se você não sabe, o meu canal é focado em notícias. Eu pego as melhores notícias que estão acontecendo no momento e faço um vídeo sobre de um jeito mais por entretenimento, digamos assim. E bom, eu ganho mais ou menos uns 4 mil a 3 mil reais com a AdSense hoje em dia, mas não foi bem assim no início e eu vou mostrar pra vocês agora. E aqui estamos nós no Analytics do YouTube, aqui é onde a gente mostra tudo, aqui é onde tem inscrito, tempo de exibição, visualização. Atualmente a gente tá com 786 mil inscritos e nos últimos 28 dias, exatamente, nos últimos 28 dias, a média é de 635 reais, que no dólar deve estar uns 3k, 4k. Mas quando a gente vem aqui nas receitas e vai em seus ganhos, aparece todo esse painelzão aqui mostrando de quando eu comecei, que foi em dezembro... Não, em fevereiro, em janeiro eu comecei, acho que eu postei meu primeiro vídeo. E aqui eu ganhei 7 centavos de dólar, acho que foi quando eu acabei de ser monetizado, né, por causa do meu vídeo longo. E aqui em março foi quando tudo começou a andar e depois... Mas enfim, vamos descer aqui e eu vou mostrar pra vocês quando exatamente eu comecei a monetizar com o canal e quando foi a grande mudança, né, como vocês estão vendo aqui. Bom, durante um bom tempo aqui, desde fevereiro de 2023, eu não faturava quase nada. Isso aí perdurou durante mais de um ano. Já que desde fevereiro, que foi quando eu monetizei o canal, eu só fazia vídeo longo. Eu fazia basicamente vídeos sobre Blue Lock, que é um anime aí, que você provavelmente não vai saber qual é. Mas chegando aqui em março, eu comecei a monetizar um pouco mais, eu comecei a misturar, né? Comecei a fazer vídeo de Blue Lock e shorts de Blue Lock também. E de repente, um desses shorts começou a dar bastante certo, e numa conversa com alguns amigos meus, eles disseram para eu investir bastante nos shorts, porque tinha como dar muito retorno. Até porque nessa comunidade, a minha edição era a edição mais pá, assim, o pessoal gostava bastante, e eu nunca entendi muito bem, mas eu gostava de deixar tudo de uma forma mais dinâmica, eu gostava de fazer a galera se divertir muito com a edição, até porque eu não podia mostrar meu rosto, né? Porque como vocês estão vendo aqui, o quarto tá passando por uma reforma, e na época o bagulho era muito feio. Com todo respeito ao lugar que eu amo, ao lugar que me construiu, é o lugar que me permitiu fazer e tá aqui hoje, né? Mas além do lugar, eu não tinha uma câmera, eu não conseguia me gravar muito bem, então eu terminava ficando pra trás nesse lado, né? Porque a maioria dos meus amigos, os criadores que estavam lá comigo, que era o Taigo, o Mantovani, o Mangalords, eles gravavam o próprio rosto. Então eu encontrei um jeito de passar no meio deles e tentar alcançar eles, até porque eu tinha começado bem depois, né? Então qual foi o jeito que eu encontrei de estar lá no meio deles e tentar alcançar um patamar um pouco maior na comunidade Blue Lock? Eu comecei a fazer edições mais trabalhadas, até porque era uma coisa que eu já gostava, né? E bom, durante todo esse tempo aí, de fevereiro de 2023 até março de 2024, nossa, nem lembrar que tinha sido tanto tempo, eu permaneci ganhando em média ali 50 a 40 dólares por mês, o que não dava nem pra você sacar, pra você ter uma ideia. Já que o YouTube só deixa você sacar quando você tá com 100 dólares ali no Google AdSense, e só aí você consegue sacar o dinheiro, que era 500 reais, mas na época eu tinha fé e eu só ia, pai. E bom, as coisas começaram a mudar aqui em março, no caso em abril, né, que começou a vir a moeda. Pela primeira vez eu ganhei meus primeiros 100 dólares na internet direto, sem ter que esperar 2 meses. E aqui eu comecei a buscar entender um pouco sobre como funcionava os shorts, porque nesse estado aqui eu ainda não tinha TikTok, eu ainda não tinha Instagram, eu achava que TikTok nem dá pra monetizar, pra você ter uma ideia. E eu só falava de anime, eu deixei de falar de Blue Lock, subi um pouco o nível assim de expansão e comecei a falar só de anime no geral, mangá, coisa geek, nerd, no geral. E aqui as coisas começaram a andar um pouco mais, porque eu conseguia abranger um público maior, conseguia falar de mais coisas, tinha mais chances dos vídeos viralizarem e
o dinheiro do canal também passou a subir. Aqui em abril eu recebi $100, em maio eu recebi 377 e isso aí foi até agosto. Se eu não me engano, agosto foi quando tudo começou a mudar mesmo. Que foi quando eu comecei a fazer vídeos sobre coisas gerais. Eu parei de falar sobre anime, no caso só sobre anime, só sobre desenho, coisa geek. E comecei a falar sobre coisas em gerais, notícias em gerais. Comecei a... Que isso, cara? E comecei a falar sobre notícias em gerais, eu comecei a expandir mais do que eu já tinha expandido, apesar de isso ter demorado alguns meses. E bom, as coisas, como eu falei, mudaram mesmo de agosto para setembro. Você vê que teve um pulo aqui de $160, $150. E logo depois, no outro mês, também teve um pulo absurdo de $490, que dá mais ou menos R$2.500, para $641, que dá mais ou menos 3 mil e pouquinho. E aqui foi quando eu chamei o meu primeiro sócio, que é Nando. Ele era o cara responsável por fazer outras coisas, tomar conta de outras coisas além do YouTube do Laestro, né? E eu até esqueci de dizer, aqui mais ou menos em agosto, eu acho, ou foi em julho, eu tinha criado o TikTok, mas eu não costumava postar lá. Eu ficava com preguiça de postar, a parada mais idiota possível. Mas com o tempo, o TikTok também foi crescendo e nessa época ele tava me dando muito pouco dinheiro. O TikTok pagava muito pouco no início. No caso, eu ainda não estava monetizado e quando eu monetizei, se eu não me engano, aqui em agosto, foi em setembro, ele tava pagando muito pouco. Mas logo em outubro, quando o Nando chegou, o Fernando, que ele é o meu sócio, como eu falei pra vocês, as coisas começaram a mudar drasticamente, cara. Porque nessa época o canal ele tava parado, por algum motivo que eu ainda não entendo porquê, o canal ele tava parado numa média de views. Ele não passava de, sei lá, 300 mil views. Então eu não conseguia receber muito mais que isso. Uma coisa que mudou quando eu cheguei basicamente em uma média de picos assim, sabe? Então de 3 vídeos que eu postava, um dava um pico absurdo de 1 milhão. Aí depois de muito tempo fazendo isso, conseguindo acertar em vários vídeos, a minha média do canal subiu absurdamente. Passou de 200 a 300 mil e foi para 500, 600 mil todo vídeo. E nisso, Nando deu a ideia da gente criar um Instagram, apesar de não monetizar diretamente, porque se vocês não sabem, o Instagram ele não tem nada de AdSense, pelo menos aqui no Brasil. E bom, com essa mudança e esse aumento de visualização, tanto aqui no YouTube, quanto um pouquinho só lá no TikTok, a gente subiu absurdamente a quantidade de dinheiro que a gente estava fazendo. Basicamente dobrou o trabalho, né, porque a gente estava fazendo muito vídeo, mas também dobrou a quantidade de dinheiro que a gente fez. Aqui em novembro a gente fez $1.346, que dá, sei lá, 6 mil e alguma coisa atualmente, né? Se a gente for jogar por 5 e alguma coisinha. Em dezembro a gente manteve, foi para 1.157. Isso no TikTok, se eu não me engano, a gente tinha feito $700, $600. Então fechou com basicamente 10 mil reais aí no total. E bom, chegando em 2025, que foi um dos anos mais controversos, mais estranhos pra gente no YouTube, a gente começou já muito bem. A gente já chegou no embalo, postando muito vídeo. Em janeiro a gente fez $981. Em fevereiro 1.146, em março teve uma queda absurda. Por quê? Porque os shorts, eles passaram a ser completamente destrutivos pra mim, cara. Eu não tava aguentando mais fazer tanto short sozinho durante, sei lá, cara, dias e dias e dias seguidos e tô consumindo notícia ruim e Trump explodir no mundo e gente fazendo isso e gente fazendo não sei o que e isso tava me destruindo. Então eu tava passando por uma crise dentro de mim, basicamente sobre o conteúdo que eu fazia, né? Por mais que eu tenha encontrado o conteúdo perfeito para fazer vídeo infinito. Então março, se eu não me engano, foi o nosso menor faturamento porque eu fiz muito pouco vídeo aqui pro YouTube. Mas logo depois a gente voltou ao foco, a gente voltou a fazer vídeo, deu um jeito e subiu aqui em abril para 702, em maio para 741, em julho deu aquela caída, mas em julho a gente também teve um pico muito grande lá no TikTok e aí seguiu $728 em julho, em agosto ou foi em julho... Cara, foi em junho... Não, em julho. Em julho a gente começou o Laestro Cut. A gente lançou o Laestro Cut porque eu tava pensando em criar um conteúdo, em criar um curso já há muito tempo. No caso, Nando e Ranulf, né, que é outro sócio meu, que ele é o nosso programador, né. Eles me deram a ideia de criar um curso e eu já tava pensando nisso. Só que eu tinha muita dificuldade em falar em frente à câmera, em gesticular, em explicar as coisas. E eu tinha muito medo.
Resumindo, eu tinha muito medo. Porque os shorts nesse estilo que eu fazia, que era basicamente ler um roteiro, faz a gente ficar muito robótico e não pensar muito na hora de falar. E eu também achava que não tinha muito o que ensinar. A parada ficou tão óbvia e tão repetitiva na minha cabeça que eu pensava que era óbvio também para outras pessoas. Coisa que Nando e Ranulfo me fizeram perceber e me fizeram entender que tinha uma parada ali que dava para ser ensinada, tinha uma parada ali que dava para ser mostrada pra galera e que tinha potencial de dar certo aquilo, né? E deu certo. Porque nesse mesmo mês, se eu não me engano, em julho, a gente lançou o Laestro Cut e explodiu, cara. O Laestro Cut explodiu. Atualmente mesmo a gente tá com mais de 1.500 alunos. Mas enfim, resumindo, foi aí que a minha vida começou a mudar completamente. Por quê? Porque o treinamento Laestro Cut, ele passou a ser a minha fonte principal de renda. No bruto a gente recebia mais ou menos 20 mil a 15 mil reais no mês só de venda de curso. E é absurdo, cara, a diferença, né? Como vocês estão vendo aqui, a gente seguiu com a mesma média, né? 700 em julho, 600 em agosto, 680 em setembro, 850 em outubro, 556 em novembro, 780 em dezembro, 590 em janeiro, 725 em fevereiro do mês passado e agora $50. Mas enfim, eu queria falar um pouco sobre outra coisa, sobre isso aqui. O CPM baseado em exibição. Vocês veem que dá uma mudada colossal aqui, sei lá, de março para dezembro, para novembro. A parada é bizarra, cara. A parada é bizarra. Isso acontece por quê? Porque as marcas, elas costumam engajar mais, né, nessa época do ano, novembro, outubro, dezembro, setembro, porque é onde mais tem, é quando mais tem venda, né? Que é quando tem Natal, que é quando tem Black Friday, que é quando tem fim de ano. Tudo isso aí as marcas gostam. E essa parada afeta muito todo vídeo que você faz, toda coisa que você produz na internet. E muita gente fala, não, shorts não muda a quantidade de dinheiro que você ganha por 1000 visualizações. O pessoal costuma falar que é sempre 0,5 centes de dólar. Porque no caso, esse aqui é o CPM, é o custo baseado em exibição, e não o RPM. Então aqui, como vocês estão vendo, em novembro a gente estava recebendo muito mais dinheiro, entregando muito menos visualização. Mas por que eu tô falando disso? Porque é extremamente importante você ter essa consciência quando você entra para os shorts e para os vídeos curtos no geral. Porque você lembra que eu falei que as empresas costumam focar muito na Black Friday no fim do ano? Então, o Laestro Cut também passou por isso, só que a gente não estava tão preparado, né? A gente se preparou rapidamente para Black Friday e para o Natal, e esse pouco que a gente se preparou foi o nosso pico de dinheiro que a gente recebeu, né? Vendendo o Laestro Cut. E não, cara, não foi nenhuma parada muito absurda assim, né? A gente só realmente começou a postar mais vídeo na época da Black Friday, foi durante uma semana. E nesse mês a gente recebeu 22, 23 mil reais no faturamento bruto assim do Laestro Cut. Além de que, se você tá criando vídeo curto aqui pra internet, você sabe que lá no TikTok, a irmãzinha do YouTube, é completamente diferente. Essa questão do dinheiro que você recebe é muito desigual, cara. Às vezes, dependendo do seu conteúdo, você recebe 27 centavos de dólar, né, cents de dólar a cada 1000 visualizações, às vezes 30, às vezes tem época do ano, como eu falei pra vocês, que lá aumenta absurdamente mais. Eu recomendo você não se esforçar tanto para ter algo fixo lá no TikTok. Eu recomendo você ter algo fixo aqui no YouTube, porque é muito mais difícil de dar problema. Eles costumam dar um melhor suporte para você, eles costumam manter, né, como eu falei, o dinheiro que você recebe em um nível. Por que eu tô dizendo isso? Porque o TikTok, ele só monetiza cerca de 65% das visualizações que você recebe nos seus vídeos. E sim, recentemente, agora acho que em novembro, o YouTube também passou a ser desse jeito. Resumindo, o dinheiro que a gente recebe no YouTube diminuiu. Porque antes, para considerar a quantidade de dinheiro que a gente recebeu, o YouTube considerava 100% das visualizações. Isso dos shorts, tá? Então fica ligado nessa questão e preste atenção também sobre como é interessante você criar um produto próprio ou passar também a não depender tanto desse AdSense. Até porque tem outra coisa também que eu não falei pra vocês, né? Que além de todos esses ganhos aqui, eu também recebia por LivePix. Teve uma época aqui mesmo, acho que foi... Cara, foi em setembro... Não, foi em maio.
Em maio eu comecei a fazer muita live mesmo, e era live treinando, né? Eu basicamente trocava R$2 por uma flexão, e isso aí deu insanamente certo, apesar de eu ter uma base muito pequenininha assim de pessoas lá na live. Mais ou menos 50, 70 pessoas, mas era um público fiel, e ainda é um público fiel, né, que permanece até hoje. E nessa live eu faturava mais ou menos, nessa época aí que eu tava fazendo muita live mesmo, eu fazia por live mais ou menos uns 500 a 600 reais. Então é óbvio que tinha o preço, né, porque essa foi a ideia que eu tive, tanto pra voltar a treinar e voltar pro foco, quanto pra receber um pouco de dinheiro por isso, né. Eu recebia mais ou menos 500 a 600 reais por live, mais ou menos 3 a 4 horas de live, e eu fazia 2 lives por semana, então daria o quê? R$4.800, eu tive que pesquisar aqui rapidinho. Então outra fonte de renda que eu tinha e que eu tenho até hoje são as lives, que eu ganho tanto pelo AdSense quanto pelo LivePix, que é a doação do pessoal, né? E bom, apesar de tudo isso aqui tá parecendo uma maravilha, né? Como vocês estão vendo, uma mudança drástica de dinheiro de meses para outros meses. Não foi tão fácil assim, porque se posicionar na internet, se posicionar principalmente em vídeos curtos, é muito difícil porque você é rapidamente esquecido. Então os shorts, eles terminam sendo muito destrutivos para você que está criando conteúdo, principalmente de notícias, sabe? Tem alunos meus que começaram a produzir conteúdo, só que não aguentaram a pressão. Meu Deus do céu, minha câmera descarregou, foi mal. Mas enfim, tinha alunos meus e tem alunos meus que desistiram de produzir conteúdo curto e passaram a produzir conteúdo longo. E por que isso acontece, você me pergunta? Porque é muito difícil de ser marcante nos shorts. Porque se você tá entrando nos shorts, nos vídeos curtos, no TikTok, no Reels, no Instagram, não importa, você vai estar disputando com muita coisa e muita gente. Não é que nem os vídeos longos, que você tá sim disputando com muita gente e principalmente cada vez mais gente, mas sim pior, porque você tá disputando com tanto conteúdo ao mesmo tempo e tanta dopamina ao mesmo tempo, a palavra secreta, que você precisa ser marcante, que você precisa ensinar alguma coisa, que você precisa anunciar alguma coisa, que você precisa mostrar alguma coisa, apresentar alguma coisa. E se você não fizer isso, você não vai ter visualização, eu sinto lhe dizer. Só se você for um exímio talento em alguma coisa que você faça, que ainda assim você vai estar apresentando alguma coisa, mas enfim, você tem que oferecer algo pra pessoa que gere algum sentimento forte nela. E o jeito que eu achei de fazer isso foi seguindo nas coisas que eu mais gostava, que era a edição e fazer os outros rirem. Basicamente, meu propósito na internet é fazer os outros rirem, cara, é fazer a galera se divertir, é mostrar uma mensagem, é mostrar um conteúdo, é mostrar um vídeo, mostrar uma notícia de alguma coisa e fazer a galera rir do jeito que eu sei fazer e só eu sei fazer, sabe? E sim, eu posso te dizer hoje que na situação atual da internet, o jeito mais fácil de você fazer uma graninha assim por fora, principalmente utilizando do TikTok, tá? O TikTok é uma ótima ferramenta para você fazer uma grana rápida. É nesse nicho aqui de notícias, que é o nicho que eu faço hoje. Por quê? Porque notícias acontecem a todo momento. E se você pegar o momento certo, cara, você com certeza vai ter o seu vídeo explodido. Até porque as pessoas hoje em dia estão mais do que nunca precisando de dopamina o tempo todo, e mais uma vez a palavra secreta. Então vai ter gente que vai querer saber do que tá acontecendo no BBB, vai ter gente que vai querer saber do que tá acontecendo na política do Brasil, que é uma coisa que eu arbusei bastante, tá? Vai ter gente também querendo saber quando o animezinho dele vai lançar, vai ter gente querendo saber sobre o filme que ele quer saber notícia nova, sobre a série, e você sendo o mediador, você sendo a pessoa que vai entregar essa notícia pra ele, vai fazer você ser explodido muito rápido lá ele. Então o que era difícil antes, que era saber o que fazer nos vídeos curtos, hoje não é tão difícil mais, porque você sabendo para quem você vai entregar um conteúdo, você sabendo como entregar esse conteúdo, facilita absurdamente o seu caminho, porque não é tão difícil quanto fazer um vídeo longo, né? O vídeo curto ele pode ser feito, sei lá, cara, em algumas horinhas e você já tem um vídeo que você pode lançar na mesma da hora que você viu uma notícia, sabe? Então, para você monetizar, para você ter visualização, para você ter like e pra você mostrar o seu carisma é insanamente mais fácil, cara. Tem aluno meu que começou a fazer vídeo de notícia, mas seguiu pra um rumo diferente porque pra ele fazia mais sentido e tá tudo bem. Mas também tem aluno meu que foi pro rumo de notícias e continua lá até hoje, porque sabe que é a coisa mais tranquila pra você tá se fazendo, tá? Entretanto, tem essa questão do burnout, porque quanto mais notícia você vê, mais você quer fazer vídeo, mais você quer ganhar dinheiro, mais você quer se mostrar na internet pra conseguir criar uma imagem
viagem logo, e eu passei por isso, mas eu não quero que nenhum de vocês passem, tá? E bom, a última forma de ganhar dinheiro que eu recebi durante esse tempo, que foi a menor quantidade de dinheiro que eu recebi até agora, foi a partir dos patrocínios. Já que desde que eu comecei o canal, eu recebi poucos patrocínios, mas os patrocínios bem saborosos. Bom, eu tive 3 patrocínios desde que a gente começou e foram basicamente R$ 5.000 por cada, mas isso aí é o faturamento, né? Já que tinha que repartir pelos meus sócios e outras coisas. Resumindo, a minha média de dinheiro, como vocês estão vendo aqui, é de 700 a 600 dólares com o YouTube por mês, 400 a 500 dólares também por mês lá no TikTok, 7.000 a 9.000 reais mais ou menos nos cursos, que é a minha parte, né, de lucro, e mais ou menos 2.000 a 2.500 reais por mês de live, porque eu diminuí a quantidade de live que eu tô fazendo. E bom, o que eu tenho de plano para fazer até agora é expandir isso, né? Então eu tô pensando aí em progredir mais a questão do Electrocut, porque eu sinto que dá para oferecer mais coisa, eu sinto que dá para entregar mais coisa, continuar, né, postando vídeo, quem sabe manter esse canal aqui falando mais sobre o backstage, as coisas que eu gosto de fazer, o canal em si, sobre como especificamente a gente conseguiu crescer o canal, respondendo perguntas de vocês mais profissionais, né, lados de edição, roteirização, como que eu cheguei até aqui, e outros casos, né? E quem sabe dar início a um novo projeto onde eu vou basicamente ajudar as pessoas, os meus alunos, a seguirem em frente e estar lá acompanhando eles, e não só disponibilizar algumas aulas e dar alguns apoios, algumas dicas no grupo, mas sim estar em peso assim em cima deles, olhando para eles, vendo como é que tá o conteúdo, dando dicas diretas sobre os assuntos específicos, sobre problemas específicos, como aconteceu muito comigo, tá? Eu sou, sei lá, cara, eu sou o escolhido para passar por todos os problemas possíveis em todas as plataformas. Além de também estar no caminho junto com os meus alunos nisso, né? Porque para você estar sozinho na internet, cara, eu sei como é estar sozinho na internet. Durante muito tempo eu estive sozinho e é aterrorizante. Parece que não vai dar certo. E às vezes não é nem falta de gana, sabe? Às vezes não é nem falta de determinação. É que realmente tem coisas tão simples que você não sabe, mas que você saberia se tivesse uma pessoa do seu lado. E o Paulo, né, o Locomotivo, ele foi uma das pessoas essenciais também para eu estar do jeito que eu tô hoje. E como a ajuda dele foi extremamente importante para mim, para eu ser quem eu sou hoje, a ajuda de outras pessoas também foi muito importante, outros criadores foi importante para mim. Eu sinto que tem uma comunidade, falta isso no Brasil, né? Tem uma comunidade em que a gente consiga ajudar um ao outro diretamente, cara, principalmente em shorts. Eu cansei de ir atrás de vídeos no YouTube, como é que eu resolvo esse problema? TikTok tá destruindo, tá derrubando meus vídeos, como é que eu tenho uma resposta para isso? O YouTube, ele derrubou meu vídeo também, eu não sei o porquê, mandei o suporte, eles retornaram e disseram que não era nada. Seu vídeo vai cair aí porque sim. Eu perdi as contas de quantas vezes isso aconteceu comigo, perdi as contas de quantas vezes eu quase perdi o canal por causa de strike, quantas vezes o meu canal também do TikTok caiu por causa de comentários que eu tava respondendo, por causa de coisas que eu tava fazendo que eu não fazia a menor ideia. Por sinal, o meu vídeo mais visto no TikTok, ele simplesmente não monetizou, porque eu perdi a monetização na época durante 3 meses. Por causa do erro mais besta do mundo. E só de lembrar disso já dá raiva, cara. Mas enfim, o meu plano principal, como eu falei pra vocês, é melhorar o Electrocut, continuar fazendo conteúdo, né? Continuar indo atrás de melhorar meus vídeos no Laestro, seja nas 3 redes sociais, enfim. Também me conectar mais com a minha comunidade do Electrocut e, quem sabe, como eu falei, criar essa comunidade à parte só de criadores que querem estar ali recebendo a melhor ajuda possível, recebendo as respostas que eles querem, recebendo todo o suporte mesmo possível para você tá conseguindo chegar no nível que você quer. E bom, obrigado pra você que me ouviu. Se você quiser mais vídeo falando sobre o backstage, né, o lado mais íntimo do Laestro e o lado mais focado no trabalho também, focado em edição, roteirização, produção de conteúdo, mindset, psicologia e todas essas coisas que envolvem a criação de conteúdo, pode comentar aí que eu vou estar lendo, que eu vou estar respondendo você. E se você quiser também que eu vá em frente com esse plano de criar uma comunidade focada em criadores mais sérios, comenta aí também que vai ajudar bastante para eu tomar essa decisão. Enfim, muito obrigado para você que viu até aqui. Tamo junto.